bom dia. Eita, que eu demorei a dar, não foi? Porque eu pensei que não estava gravando, mas estava gravando já, viu? Olha, agora vamos pegar o livro de redação de vocês e vamos estudar um pouquinho. Nas últimas aulas foi o quê? Carta, depois mensagem instantânea e hoje é o quê? Jogos da minha infância. Quais foram os jogos? Gente, hoje em dia, as brincadeiras de hoje, os jogos de hoje são totalmente diferentes dos que foram dos nossos pais, dos nossos avós, que eram jogos muito melhores, sabiam? Muito mais educativos, né? Porque hoje todo mundo só quer saber de celular, 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 celular. E esquecem de brincar, gente. Lembrem de brincar. Agora vocês estão em casa. Lembrem um pouco de brincar, se divertir, façam exercícios, né? Esses jogos estão deixando muitas crianças doentes, vocês sabiam? As crianças estão adoecendo, a mente não tá conseguindo funcionar, as crianças estão sem conseguir interpretar um texto, porque começa a ler, aí já pensa no joguinho, ai meu Deus do céu, daqui a pouco vai ter um jogo, daqui a pouco vai ter isso. Aí acaba se desconcentrando, isso é ruim para a mente de vocês, certo? É uma dica que Tiane está dando muito boa para vocês, por sinal. Vejam só, jogos da minha infância, na página 84 de redação. Acompanha aí. Na infância, as crianças passam horas brincando e com isso a diversão é garantida. De que você e seus colegas costumam brincar? Já sei, celular. Qual é o jogo preferido da turma? Esqueci o nome, mas é um jogo que os meninos falavam direto, que é Free Fry, né? Isso aí, né? Nem sei para que lado vai. Então, será que os jogos das crianças que viveram em épocas passadas eram os mesmos de hoje em dia? Não, essa resposta já posso dar. Não, não eram. Certo? Totalmente diferentes. O texto a seguir é um relato de memória. Nele, um senhor chamado Ariosto, nascido em 1900 em São Paulo, conta quais eram os jogos preferidos de sua infância. Leiam. Então, nós vamos ler agora um texto desse senhor, né, que se chama Ariosto, e ele vai relatar quais foram os jogos da infância dele. Aí vocês dizem assim, ah, tia, mas é tão bom os meus jogos, vocês não conheceram, vocês também não têm culpa, né, gente? Vocês não sabiam como eram. Seria bom que vocês aprendessem a fazer esses jogos, porque era muito divertido, gente. As meninas mesmo faziam bonecas com espiga de milho, aquele sabugo de milho, e vocês não sabem como é divertido, os carrinhos também com latas, né? Hoje em dia a gente já compra os carrinhos, tudo como a gente quer, o carro de polícia assim, o carro de bombeiro assim, e antigamente eram construídos com latas. Ah, tia, mas demorava muito, cansa muito, mas é muito divertido, gente. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, criar essas brincadeiras ou esses brinquedos. Vamos ler. Naquela época não existiam brinquedos. Isso é senhor Ariosto que está falando, viu? Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910 e 1911, mas vinham de fora. Eu fazia carrinhos com rodas de carretel de linha. Não tem aquela linha, gente, que a mãe de vocês costura? Então, quando acabava a linha, ele pegava aquele carretel e fazia as rodas. E nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca me machuquei, porque a rua não tinha carros. Gostava do pica-pau. Era um pauzinho com ponta dos dois lados. A gente apostava. Quero ver se você bate o pica-pau. Até onde ele vai? A gente batia com outro pauzinho e o pica-pau dava a volta e pulava longe. Ou então com o diabolô, conhece? Ele tem um vãozinho no meio do carretel. A gente põe o diabolô no carretel e ele fica dançando na linha. E quando a gente joga assim, ele vai lá e volta. A criançada corria e jogava no meio da rua futebol com bola feita de meia. As meninas convidavam a gente para brincar de roda com elas e cantávamos. Passa, passa 3 vezes, o último que ficar. Então, gente, era o tipo de brincadeira desse senhor Ariosto.
Olhem, que interessante, né? Hoje em dia as crianças não querem mais brincar. Por isso que muita criança hoje em dia tem muita dificuldade em interpretação de texto, porque esses jogos de hoje acabam tirando a concentração de vocês, certo? Então procurem também inventar alguns jogos para vocês brincarem, né? Não ficar o tempo todo no computador, não ficar o tempo todo no celular, porque isso também é ruim para a mente de vocês, certo? É uma dica. Nessa página 85, nós temos compreendendo o texto. Número 1. Ariosto iniciou esse trecho do relato afirmando: naquela época não existiam brinquedos. A que tipo de brinquedos ele estava se referindo? Gente, dá pra gente responder aí, certo? Eu sei que não tem uma linha, mas vamos responder. Só tem essa paginazinha, tá certo? Então, a que tipo de brinquedos ele estava se referindo? O que vocês acham? Naquela época eram brinquedos que eles construíam. E o que é que ele quis dizer? Brinquedos de indústria, né, gente? São os brinquedos que são feitos hoje, como, por exemplo, os carros de controle remoto. Então, não existiam esses brinquedos. Então, coloquem aí abaixo na letra A. Letra A. Carro de controle remoto. Carro de controle remoto. Quais mais? E brinquedos e outros brinquedos industrializados, né? E outros brinquedos industrializados. Tem espaço aí para vocês fazerem, tá certo? Podem fazer. Na letra B, tem o seguinte: com o que ele brincava o dia todo? Ele brincava o dia todo com o quê? Tem lá no texto. E aí, olha a interpretação. Será que vocês entenderam? Viram aí a importância de vocês se concentrarem? Então, esses joguinhos, eles fazem vocês se desconcentrarem. Letra B. Com que ele brincava o dia todo? Com carrinhos que ele mesmo fazia. Podem fazer aí, podem fazer abaixo, certo? Com carrinhos que ele mesmo fazia. Certo? Com carrinhos que ele mesmo fazia. Vocês podem colocar a resposta aí embaixo, não tem importância não. Letra C. Você acha que é possível uma criança se divertir sem brinquedos comprados? Isso é uma resposta pessoal, porém nós temos como sim responder. Eu tenho como dar essa resposta. Você acha que é possível uma criança se divertir sem brinquedos comprados? Com certeza, gente. Claro que sim. Quantas crianças não podem comprar brinquedos, elas mesmas criam os brinquedos delas e elas são felizes, né? Sim, a resposta é o quê? Sim. Por quê? Porque muitas crianças não têm, gente, né, o dinheiro para comprar. Não tem dinheiro. Muitas crianças não têm dinheiro para comprar um brinquedo e são felizes da mesma forma ou até mais, viu? Um brinquedo e são felizes, sim. Quem disse que não? A tia que não tem dinheiro para comprar um brinquedo, ela não é feliz. Quem falou isso a vocês? Pelo contrário, às vezes elas podem se divertir até mais do que você que fica o tempo todo parado. Sabiam disso? Vamos lá. Nesse número 2, nós temos assim. De acordo com o relato, onde as crianças costumavam brincar? Contorna a imagem que representa esse lugar. Qual desses dois aí? Era em uma praça ou era em uma rua? Fácil, né, gente? Era na rua, é só vocês circularem aí, tá certo? Circula aí.
No número 3, nós temos: em que trecho lemos que esse é o local onde as crianças costumavam brincar? Sublinhe no relato. Vocês irão sublinhar nessa partezinha do texto. Olha só, vou colocar bem próximo a vocês. Nessa parte onde tem assim, olha: nunca me machuquei, porque a rua não tinha carros. Então, vocês podem aí, gente, marcarem com o marca-texto, certo? Nunca me machuquei, porque a rua não tinha carros. Vocês podem marcar com o marca-texto aí, que é essa parte do relato que ele fala, tá certo? Que ele fala onde as crianças costumavam brincar, tá certo? Marcaram? Pausa aí e procurem lá. Qual é a parte, tia? Nunca me machuquei, porque a rua não tinha carros. Marque com marca-texto aí. 4. Releia o trecho a seguir. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, 1911, mas vinham de fora. A que a palavra em destaque no trecho acima faz referência. Isso aqui, gente, é uma interpretação. Estão vendo aí? A importância da interpretação, quando a gente lê. Se eu ler esse trecho aqui, olha. Penso que eles quem? Começaram a surgir só depois de 1910, 1911, mas vinham de fora. Eles quem? E aí? Vou esperar vocês pensarem. Enquanto eu vou apagar aqui, certo? Eu quero que vocês vão pensando aí. Eles quem? As crianças, as pessoas, os brinquedos, os carros. Eles quem? Se você ler, você já vai compreender. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, 1911, mas vinham de fora. Eles quem? Os brinquedos, isso mesmo, os brinquedos, gente. Ele acha que os brinquedos só vieram depois, né? Porque naquela época ele não tinha essa existência de brinquedos tão modernos como tem hoje em dia, certo? Gostaram? Então, olha, até amanhã, com fé em Deus, viu?